E aí, pessoal, tudo certo? Bem, hoje a gente finaliza o conteúdo da nossa apostila. A gente já vai entrar na apostila nova na segunda-feira. E junto com o fim da apostila, a gente chega no fim do assunto sobre os fenômenos ópticos, sobre a luz, né? Sobre as ondas, a onda eletromagnética que a gente tem estudado, que é a luz, tá certo? A gente já vem estudando o comportamento dos raios de luz já desde as últimas aulas. Aí a gente começou a estudar os fenômenos da luz e a gente já falou sobre a reflexão da luz. Então existem alguns componentes dos próximos fenômenos que a gente vai estudar que já foram estudados anteriormente e por causa disso eu não vou explicar. Eu não vou explicar, mas eu vou relembrando vocês o que significa cada um dos símbolos que estão sendo utilizados nas representações, certo? Além disso, né, é importante ressaltar que com o final da apostila vocês vão ter aí bastante exercícios para fazer, para me entregar. Então eu espero de vocês aí um determinado empenho em fazer os exercícios, certo? Então, vamos lá. Continuando nos fenômenos relacionados à luz, a gente falou de reflexão da luz, que é quando a luz incide numa superfície que a gente pode chamar de regular, perfeitamente lisa, e com isso ela vai refletir. E se a gente traçar uma reta que a gente chama de reta normal, que é uma reta que é perpendicular a essa superfície perfeitamente lisa, o ângulo de incidência em relação à reta normal é igual ao ângulo de reflexão em relação à reta normal. Então o ângulo que incide é o mesmo ângulo refletido, certo? E com isso a gente tem um conjunto de somatórias de ângulos aí que pode ser pedido nos cálculos, em exercícios que vocês vão ter que fazer, tudo bem? O próximo fenômeno que a gente tem que estudar é a refração da luz. A gente já falou de refração de luz antes. A refração da luz ela acontece quando existe um raio de luz incidente em uma superfície que é transparente ou translúcida e esse raio de luz ele vai sofrer um desvio na mudança de meio. Então a luz ela vai mudar de meio. E essa mudança de meio ela acarreta numa alteração na velocidade da luz. E a alteração na velocidade da luz faz com que a luz tenha um comportamento diferente, né? A luz ela pode desacelerar, certo? E com isso a gente consegue ver algumas deformações nas imagens que são transmitidas pela gente, certo? Então a refração da luz é a alteração da velocidade dela quando ela altera de meio. É a alteração da velocidade quando ela muda de meio, certo? Então a gente tem um esqueminha aqui que já deve estar um pouco familiar na cabeça de vocês. Cuidado, essa linha aqui, ó, ela não representa uma superfície espelhada. O espelho é aquela representação que a gente tem um cabelinho aqui no nosso traço, né? Essa linha, ela representa somente o limite entre os meios, né? Um meio que eu chamei de meio A e outro meio que eu chamei de meio B. Reparem que o nosso raio incidente, assim que ele passa por esse limite de meio, o raio de luz que tinha determinado ângulo de incidência, ele começa a ter um ângulo que a gente chama de ângulo de refração menor, ou seja, o raio de luz, a reta que representa o raio de luz, ela se aproxima da normal, certo? Ou seja, o ângulo de refração ele é menor que o ângulo de incidência, nesse caso aqui, certo? Em que a água, vamos supor que aqui seja água e aqui seja ar. A água ela apresenta uma resistência à passagem da luz muito maior que no ar. Por isso que a gente tem essa aproximação. Isso aqui explica alguns fenômenos do nosso dia a dia. Por exemplo, se vocês pegarem um copo que não seja craquelado, né, que não seja muito difuso, né, que é algo que a gente já estudou. Vocês pegarem, por exemplo, um copo de requeijão que é um vidro liso, né? Se vocês colocam água nele até o fim e coloquem uma colher e vocês observam essa colher, vocês têm a impressão que essa colher ela está quebrada, que ela está torta. Essa colher ela muda. Justamente esse fenômeno ele é observado por causa da refração de luz. A maneira com que os nossos olhos têm a percepção desses raios de luz é alterada por causa da velocidade da luz nesse meio. Por isso que a gente enxerga a colher torta, a colher quebrada. Podem fazer esse experimento na casa de vocês.
Uma coisa que é interessante, se na mudança de meio, o meio em que a luz incide, ele oferece mais resistência que o meio anterior, essa reta ela vai se aproximar da normal. Porém, se os meios, né, eles apresentam resistências diferentes, né, o inverso no caso, esse ângulo ele vai se distanciar da normal, tá bom? Então sempre vai ser relativo. Lelis, então a velocidade da luz pode ser maior em outro meio? Não, não pode. Porém, a velocidade da luz no geral, né, ela pode ser maior, ela nunca pode ser maior do que a gente já estudou antes, que é de 300 mil km por segundo. Certo? Então é importante ressaltar que a velocidade da luz nos meios são sempre relativas. No meio A ela pode ser maior que no meio B e no meio B ela pode ser maior que no A. Quando for maior no A que no B, quando os raios de luz refratados eles se aproximam da normal. Quando o A é menor do que B, acontece o afastamento da reta normal. Certo? É importante ressaltar isso. Existe mais um fenômeno em relação aos raios de luz que se chama dispersão. A dispersão é a explicação que a gente encontra para os arco-íris, por exemplo. Se vocês olharem a foto que tem na apostila de vocês na página, deixa eu encontrar a página, na página 63 tem uma foto das cataratas do Iguaçu, que é um ponto turístico brasileiro natural muito bonito, muito importante. Se vocês olharem aquelas cataratas, vocês vão ver a formação de arco-íris nelas. Isso acontece porque o raio de luz branco, quando ele incide nas gotículas de água que ficam dispersas no ar, essa luz se dispersa, essa luz ela se decompõe em todas as suas cores. Né? Por isso que quando a gente olha chuvisco com sol, ou a gente olha um fenômeno como esse das cataratas, a gente consegue enxergar um arco-íris. Né? E essa decomposição, né, da luz branca, ela fornece para nós todas as cores que vão do anil, né, do azul, vermelho, enfim, as 7 cores do arco-íris que a gente está acostumado. Tudo bem? Então a dispersão de luz ela acontece pela decomposição da luz branca quando ela incide em alguma coisa que possa dispersar essa luz. Tá bem? Para finalizar, a gente vai fazer um salto, inclusive eu vou pedir para vocês lerem com bastante cuidado a página 64 e 65, que é uma linha temporal que conta a história dos fenômenos de raio de luz e a importância das aplicações dos fenômenos de raio de luz. Porque, por exemplo, se hoje você consegue assistir essa videoaula pela internet, é por causa da reflexão do raio de luz. Né? A fibra ótica é um exemplo bastante próximo da gente sobre a aplicação dos fenômenos de raio de luz. Né? A internet ela é transmitida por ondas eletromagnéticas que refletem dentro do cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica é como se fosse um microcano, um cano muito pequeno. E os raios, a internet é transmitida por dentro desses cabos, refletindo na luz. Então você tem um cilindro, quando você incide raio de luz, eles vão refletindo até chegar na casa de vocês. Então a informação da internet que está sendo transmitida para a casa de vocês, ela está sendo transmitida por meio de uma onda eletromagnética, certo? Então é importante que vocês leiam a página 64 e 65 para ter uma noção geral de como o estudo da luz, o estudo dos raios de luz se desenvolveu durante os anos, né, desde o começo para cá, certo? E a gente finaliza o assunto falando de espectro eletromagnético. Bem, se vocês olharem na página 66, o espectro eletromagnético ele é composto por cores. Né? A gente já falou de espectro eletromagnético antes, quando a gente falou do modelo atômico de Niels Bohr. Né? O Bohr é o cara que explicou que a eletrosfera do átomo é dividida em camadas. Quando o átomo salta e volta, ele libera fóton. Esse fóton é luz, luz é eletromagnética. Isso explicava, por exemplo, as cores dos fogos de artifício, não é mesmo? Porque cada átomo, ele, nesse retornar, ele libera luz numa frequência diferente. O que a gente chama de espectro eletromagnético é uma ordem sequencial
de raios de luz, né? De comprimentos de ondas de raios de luz. Tudo bem? Então, se vocês olharem aí na página 66, vocês têm comprimentos de onda que vão lá do cabo elétrico, da rede elétrica, até os níveis de radiação. A gente vai do infravermelho até o ultravioleta. São nomes que a gente dá para encaixar, para a gente conseguir se identificar e se localizar dentro desse espectro eletromagnético. Tudo bem? E a gente, obviamente, não fala muito sobre espectro eletromagnético, porque isso é assunto de física aí pro segundo ano de vocês, do ensino médio, mas, por caráter introdutório, eu acho que vocês já conseguem ter uma noção mais ou menos de como vai funcionar esse espectro eletromagnético. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dos assuntos de luz. Provavelmente a gente vai começar a falar de astronomia na próxima apostila. Com isso a gente finaliza os estudos da luz, né? E bora fazer exercício agora para assimilar um pouco toda a informação que vocês aprenderam. Certo, pessoal? Um excelente final de semana. Esse final de semana eu solto para vocês suas notas e a gente se vê segunda-feira. Tchau, tchau.